de ver esse nome, mundo helênico, uma série de coisas já passou pela sua cabeça. Porque quando falamos sobre Grécia, automaticamente pensamos em mitologia, pensamos nas ruínas, pensamos em turismo hoje em dia também, pensamos em filosofia. É muito comum expressões do tipo a Grécia é o berço da filosofia. Hoje, inclusive, nós vamos pensar um pouco a respeito disso, a essa ideia de origem, né? Existem autores, principalmente em algumas épocas, que defenderam que a Grécia é não somente o berço da filosofia, como também o berço da historiografia. Lembrando que historiografia nada mais é do que a história da história, ou seja, os diferentes modos que nós podemos e que nós escrevemos a história. Ok? Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, a contextualização dessa aula de hoje. O contato com a história grega, que ocorre desde bem cedo. Pense, por exemplo, que quando nós abordamos um assunto como Grécia Antiga, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 2, nós já temos alunos e alunas que têm uma série de conhecimentos sobre essa cultura. Por quê? Porque existem jogos de videogame a esse respeito. Porque existem, principalmente voltados para a mitologia grega, existem livros infanto-juvenil que têm a cultura grega como tema. Pense, por exemplo, no sucesso que foi Percy Jackson. Nós temos, inclusive, filmes muito novos e com muita bilheteria que têm como temática a cultura grega, principalmente a mitologia, mas não somente. Ou seja, nós temos crianças ali, adolescentes, pré-adolescentes, que já têm um conhecimento a priori sobre a cultura grega, sobre a história grega. Ainda que não seja algo que esteja muito claro na cabeça deles a respeito de tempo. Pense, por exemplo, que quando nós falamos sobre Grécia Antiga, nós estamos falando de séculos antes de Cristo. Então, é bastante tempo que nos separa dessa civilização. Desse modo, tempo é algo bastante abstrato mesmo, né? Uma coisa é se entender uma semana, um mês, um ano. Outra coisa é se falar em 200 anos, 400 anos, para alguém que está muito em fase de formação, que é o caso do Ensino Fundamental 2. Vamos para a tela novamente, por favor. E aí temos também as tais generalizações. Por exemplo, não é somente esses dois que existem, claro, mas coloquei aqui pensamento grego e influência grega. Então, quando nós falamos, por exemplo, Grécia Antiga, cria-se uma ideia de uma homogeneidade. Contudo, não havia uma homogeneidade nesse território que hoje forma uma nação chamada Grécia. Veja, nós temos, por exemplo, toda uma diferenciação social, política, econômica, cultural entre as polis gregas e vale ressaltar também que as polis gregas não existiram desde o início nessa civilização. Foi um processo de construção, em algum momento surgiram as polis ou cidades-estados gregas e entre elas havia essa diferenciação. Desse modo, quando nós falamos em pensamento grego, nós temos que entender que é um termo que é usado de modo corriqueiro, porém que faz criar uma concepção homogênea que não existe. Pense, por exemplo, naquele conceito de formas e contextos do Guarinello, que nós já citamos aqui várias vezes, que é o conceito que parte da criação de generalizações, o que é muito legal para se entender determinados aspectos, mas que dificulta esse se atentar para as especificidades, ou seja, se eu falo, por exemplo, em Atenas, é algo muito diferente de Esparta, para fazer referência aqui às duas principais polis gregas. Você verá então que nessa aula de hoje nós vamos começar falando sobre as civilizações que existiram, as culturas que existiram antes da criação das polis gregas, passaremos pela criação dessas polis, discutindo ali também a historiografia referente a este povo. Fechamos esse bloco. Esse título de cidade-estado, polis, serve para que nós pensemos em o que existiu nessa porção territorial que, com o tempo, de acordo com o desenvolvimento,
fez surgir isso que é chamado de polis. Contudo, é importante frisar o seguinte: não significa que tudo o que existiu até ali, como desenvolvimento das sociedades diversas, tinham como objetivo a criação, o surgimento de uma polis. Não é isso. Nós estamos vendo a partir desse surgimento. Consegue entender? Nós estamos pensando, ok, existe a polis de Atenas, por exemplo. O que aconteceu para que essa polis fosse formada? Então, pode correr o risco de nós criarmos um discurso que seja teleológico. Então, esse discurso que objetiva um fim, um fechamento, como se tudo o que aconteceu naquele território tivesse como único desfecho possível a criação de uma polis. Mas não é isso. Não entenda, então, que o surgimento da polis é uma comprovação, por exemplo, da evolução da civilização grega. Não é. É um desenvolvimento desta civilização. Poderia ter acontecido outro tipo de desenvolvimento, mas o que aconteceu foi esse, ok? Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos, então, o início dessa história sendo marcada pela civilização minoica, que desenvolveu-se em torno dos séculos 30 e 15 a.C. Pense o quanto é abstrato para um aluno do Fundamental 2 entender algo que aconteceu nos séculos 30 a.C. É muito tempo distante de nós. Então, de fato, esse caráter, esse sentido abstrato do tempo dificulta um pouco, né? Principalmente no começo, a compreensão desses alunos. A arte na civilização minoica é algo que é necessário para se ter informações a respeito dessa civilização. Por quê? Porque boa parte das informações, para não falar todas, né, que nós temos a respeito da civilização minoica, vem justamente da arqueologia. Aqui um destaque desse arqueólogo britânico chamado Evans, que no século XX encontrou diversas ruínas dessa civilização, possibilitando ali alguns conhecimentos a esse respeito. Por exemplo, há uma escrita na civilização minoica, mas que ainda não foi decifrada. Essa escrita foi nomeada de Linear A. Então, o nome dado para ela, lembrando aqui que ela ainda não foi decifrada, portanto, ainda não se sabe o que está ali registrado, recebeu o nome de Linear A. Por meio desses vestígios arqueológicos, descobriu-se que a civilização minoica tratava-se de uma teocracia, em que havia toda uma importância em torno da figura do rei, que era entendido como tendo um caráter divino. Inclusive, acha-se que essa característica do rei ligado a um caráter divino pode ter relação com um contato com a civilização egípcia, justamente pensando no Egito e a sua questão política na figura do faraó e assim por diante. Vamos para a tela novamente, por favor. Essa civilização minoica entrou em colapso no século XV a.C., aproximadamente. Ocorre que não se sabe exatamente quais motivos geraram esse enfraquecimento e fim da civilização. Aqui eu trouxe uma imagem do Palácio de Knossos, que é uma das principais construções dessa civilização, aqui reconstituída em boa parte, né? Assim que acabou a civilização minoica, teve início a civilização micênica. E essas civilizações têm uma série de características em comum. Por exemplo, boa parte do que se sabe a respeito dela também vem de conhecimentos arqueológicos. Nós já falamos isso aqui em outros momentos. A história antiga, boa parte do que nós sabemos a respeito dos povos da antiguidade, advém justamente do diálogo, da relação entre a ciência histórica e a ciência da arqueologia, porque são vestígios de construções, fósseis, artefatos bélicos, cerâmica e assim por diante, que fazem com que nós consigamos ter fontes para poder ser trabalhados e se entender mais a respeito desses povos. Vamos para a tela, por favor. Essa civilização, então, teria começado o seu desenvolvimento por volta do século XVI até ali o século XI a.C. Tem uma organização, como eu disse, semelhante à dos minoicos. Destaca-se nessa civilização micênica a Guerra de Troia. Por quê? Porque o rei de Micenas teria se aliado ao rei espartano. Lembrando que a Guerra de Troia foi ali narrada por Homero nas obras Ilíada e Odisseia, que são duas das grandes obras na história,
Confesso que nunca li na íntegra, li trechos dessas obras e nós sempre fazemos referência a elas, né, que são obras clássicas na literatura mundial, que são referenciadas por inúmeros estudiosos. Acontece que, como eu acabei de confessar, eu não li esses dois livros, eu li comentadores desses livros. Perceba aí aquilo que nós sempre falamos na história sobre fontes originais, fontes primárias, fontes secundárias. A partir do momento que eu leio um comentador da Ilíada e da Odisseia, eu estou lendo uma fonte secundária, ou seja, alguém que está analisando outra coisa, no caso, essas duas obras. Vamos para a tela, por favor. A civilização micênica, que tem um momento da sua história, aquilo que ficou chamado de Idade das Trevas grega. E perceba aqui as aspas presentes, né? Por quê? Porque é um nome pejorativo, óbvio. Né? Chamar Idade das Trevas é como se tivesse acabado qualquer esplendor, qualquer coisa mais interessante que acontecesse nessa civilização. O que significa, por que foi dado esse nome? Porque é um período em que ocorre o desaparecimento da escrita. E escrita dessa civilização que também não foi decifrada até hoje e recebeu o nome de Linear B. Perceba também que o próprio nome dado para a civilização, para as escritas dessas duas civilizações, também se relaciona com a proximidade que existe entre elas. Uma com linear A, outra com linear B, ok? Vamos lá para a tela, por favor. Então, a Idade das Trevas grega seria esse desaparecimento da escrita que teria perdurado por mais ou menos 4 séculos, ou seja, 400 anos. A partir do momento que há esse retorno da escrita, acredita-se, data-se como o fim dessa Idade das Trevas e é aí que ocorre o surgimento das polis gregas. Veja só, é daí que ocorre as polis gregas. Mas nós estamos falando sobre séculos e séculos em que já havia um desenvolvimento social nesse território que hoje nós chamamos de Grécia, mas que está muito antes do surgimento dessas polis. Aqui no recorte eu trouxe algumas coisas referentes a Atenas para a gente começar a análise. Vamos para a tela, por favor. Então, Atenas, que recebe esse nome em homenagem à deusa Atena, que teria vencido uma disputa com Poseidon para ser ali a patrona desta cidade. Atenas, que era governada por reis estes que tinham seu poder limitado por um conselho aristocrático. Pense nesse nome aqui. Se fala em aristocrático, significa que é algo bastante restrito. Então, é um poder que é excludente como característica principal. Ali por volta do ano 600 a.C., nós temos umas primeiras reformas políticas ocorrendo nas polis gregas que ficaram chamadas como reformas de Drácon. Pense, por exemplo, no termo severo, é draconiano, ação draconiana, é uma expressão que nós podemos utilizar e nos deparar hoje em dia e que diz respeito justamente a coisas que são muito severas. Já dá para perceber o caráter dessas reformas. Vamos para a tela, por favor. Drácon, por exemplo, estabeleceu a escravidão por dívidas e também estabeleceu penas de morte para alguns tipos de crime. Nas reformas de Solon, nós temos uma certa diminuição da severidade dessas leis. Então, por exemplo, é o fim da escravidão por dívidas e a criação do Conselho de 400 cidadãos, com o objetivo de tornar essa política de Atenas um pouco menos excludente. Um pouco menos excludente não significa que é participativa, nem nada parecido com isso. É algo absurdamente excludente e fica um pouquinho menor, porque se tem ali um conselho de 400 pessoas. Trouxe uma imagem, vamos para a tela, por favor. Então, aqui, um dos principais símbolos, né, da cultura grega como um todo e de Atenas em específico, nós temos aí o Partenon, que foi construído por volta do século V a.C., durante o governo de Péricles. Isso aqui, essa construção toda que é feita em homenagem à deusa Atena, lembrando que a deusa Atena era a deusa da sabedoria, das artes e da inteligência. Partenon, que é hoje um patrimônio da Unesco, um patrimônio mundial. Fechamos esse bloco. Em
história nós sempre fazemos recortes. Seria completamente impossível tratar aqui sobre cada uma das polis gregas. Desse modo, o recorte escolhido foi tratar um pouco mais sobre Atenas e sobre Esparta, porque são duas polis bem diferentes entre si e as duas principais dentro do desenvolvimento dessa cultura grega. Vamos para a tela, por favor. Então, começando aqui por Atenas, no governo de Clístenes, que data ali de 509 a.C. Nós temos uma divisão em tribos, cada uma com 50 representantes na Assembleia. Perceba que o movimento é uma tentativa de transformar a política grega em algo menos excludente, leia-se, em algo não somente formado pela aristocracia grega, pela aristocracia ateniense em específico. Além disso, este governante, vamos lá para a tela, por favor, criou aqui o ostracismo, que é um termo de uso recorrente quando nós falamos sobre Grécia na antiguidade. Em que consiste o ostracismo? O ostracismo é a suspensão dos direitos políticos e o exílio dentre as pessoas que, por algum motivo, fossem entendidas como que prejudicando ali as ações possíveis, as ações determinadas pelo governo ateniense. Note o foco nisso. Nós estamos falando sobre reformas que ficaram restritas à polis de Atenas. Isso é mais um exemplo, é mais uma comprovação de por que, quando nós falamos em Grécia Antiga, nós corremos o risco de criar generalizações que não dizem respeito ao que lá acontecia. Então, por exemplo, esse governante era um governante de Atenas. Aquilo que ele determinou, essa lei do ostracismo, diz respeito à polis de Atenas, não diz respeito às outras organizações das outras polis. Vamos para a tela, por favor. E aqui com ele nós temos o início daquilo que é chamado como uma base para a democracia ateniense. Isso, principalmente hoje em dia, é bastante necessário que seja discutido. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora, não só no Brasil, como em muitas partes do mundo, para não falar no mundo como um todo, um constante questionamento de um regime democrático de direito, um constante questionamento disso que nós chamamos de democracia. E é muito comum que nós hoje falemos que a democracia atual tem ligações com a democracia grega. Primeiro, isso está errado no sentido de que a democracia foi uma forma de política ateniense e não grega. Veja de novo o risco que nós corremos de generalizar situações que não é correto, ok? A democracia não é grega, a democracia é ateniense. Além disso, a forma como a democracia é exercida hoje é bem diferente da forma como a democracia era exercida lá em Atenas. Vamos para a tela ver isso, por favor. Trouxe aqui um fragmento. Em Atenas eram considerados cidadãos apenas os homens adultos. Veja, significa que todas as mulheres automaticamente estavam retiradas dessa democracia ateniense. Adultos significa que todos aqueles que tinham menos de 18 anos também estavam retirados disso. Nascidos de pai e mãe atenienses, ou seja, todos os considerados estrangeiros também estavam excluídos dessa forma de governo. Ou seja, mulheres, escravos e libertos estavam excluídos da vida política. Perceba! É uma forma democrática no sentido de que mais pessoas participavam da política ateniense do que nos outros períodos, quando era algo totalmente restrito à aristocracia ateniense. Contudo, todas as mulheres, todos os estrangeiros, todos os escravizados estavam retirados dessa participação política. Então, entendendo democracia como um governo do povo, se percebe que é povo, mas que é um povo que não inclui todo mundo. Além disso, naquele contexto, as pessoas que eram consideradas cidadãs, ou seja, os homens maiores de idade, filhos de pai e mãe ateniense, livres e assim por diante, eles se reuniam, discutiam as coisas e votavam diretamente. A maioria dos votos vencia.
Hoje, nós temos o que é chamado de democracia representativa, quando nós, por exemplo, somos convocados, no caso do Brasil, em que a eleição, o voto é obrigatório, a votar e eleger nossos representantes. E são esses representantes que vão ali discutir e votar entre si. O nosso voto é para a escolha desta que vai nos representar. Vamos para a tela, por favor. Seguindo aqui, então, nós temos Esparta. Perceba que essa característica da democracia ateniense é ateniense. Nenhum momento chegou em Esparta. Esparta que tem o início da sua história datada do século IX a.C., quando um povo chamado Dórico conquistou ali a região do Peloponeso e transformou a população que ali vivia até então em servos. Servos estes que receberam um nome específico, que é de Lotas. O governo de Esparta recebia o nome de Gerúsia. E esse governo consistia em a existência de 2 reis, que eram escolhidos das 2 famílias mais poderosas, mais influentes dessa região do Peloponeso. Reis estes que tinham ali uma limitação de poder por conta da existência de senadores. Senadores que tinham um cargo vitalício, ou seja, pela vida toda. Esses senadores eram todos nobres com mais de 60 anos de idade. Quem escolhia esses senadores? A Assembleia esta que também era formada única e exclusivamente por homens adultos. Uma sociedade que é totalmente militarizada. Por exemplo, as crianças espartanas começavam o seu treinamento militar com 7 anos de idade. Então, é bastante novo para se ter esse início de treinamento. Isso não acontecia em Atenas. Perceba que é mais uma diferença bastante significativa entre essas 2 polis. Vamos para a tela, por favor. Aqui nós temos uma leitura possível sobre essa Grécia já das polis, né? A guerra entre gregos e persas, como ponto de inflexão da história ocidental, tivessem os helenos sucumbido, o pensamento racional do Ocidente teria sido engolido pelas trevas do Oriente. Perceba que essa é uma leitura a respeito da história, da cultura grega, feita por pessoas da Europa já no século XVIII, meados, principalmente no século XIX. Ou seja, se entende que caso os persas tivessem derrotados os gregos, o Ocidente teria sucumbido. Perceba que é uma leitura que não é que valoriza, hipervaloriza, coloca a cultura grega ali no topo e entende todo o resto como esse nome mesmo, como o resto. Contudo, não é a única leitura que existe a esse respeito. Vamos para a tela, por favor. Aqui nós temos um outro autor já mencionado aqui nas nossas aulas, que é o Said, que vai criar aquele conceito de orientalismo que nós já discutimos em outro momento. Então, um fragmento para que a gente entenda isso melhor. O Império Persa era tão grande e poderoso que, embora haja pouquíssimos documentos a respeito, é provável que os persas dessem pouco ou nenhuma importância à derrota sofrida na Grécia. Perceba, é outra leitura, completamente diferente. A primeira, século XIX, vai falar, nossa, o Ocidente só é o Ocidente, só é bom porque os gregos venceram essa batalha. A outra vai dizer, calma, os gregos venceram, ok, mas simplesmente taxar o Ocidente como algo positivo por conta de uma vitória em relação ao exército persa, o Império Persa era tão grande que pouco importava essa derrota. Perceba que são leituras bem diferentes de um mesmo acontecimento. Fechamos esse bloco. Estamos aqui pensando sobre polis grega, o quanto a sua constituição política, econômica, social variava entre si, enquanto nós falamos em democracia ateniense, em contrapartida a uma sociedade espartana que é bastante militarizada. Estamos aqui pensando em leituras que já foram feitas e que são feitas a respeito dessa civilização na antiguidade. Não é à toa que nossos alunos lá no Fundamental 2 sabem muito mais sobre Grécia do que sabem sobre Macedônia, do que sabem sobre Egito, do que sabem sobre qualquer outro povo da antiguidade, à exceção dos romanos. Por que isso acontece? Porque há, de fato, uma valorização maior dessa cultura grega.
Isso não é à toa. Nós temos uma leitura histórica que ainda é muito permeada por uma leitura europeizada. Por exemplo, você vai ver isso quando estiver ali em sala de aula e for dar aula sobre Egito Antigo. Primeira coisa que é preciso se fazer é, o Egito é na África. Insistir nisso, insistir nisso, insistir nisso. Por quê? Porque há uma tentativa de branquear a história egípcia. Como se faz isso? Fala-se sobre o Egito enquanto uma civilização super desenvolvida e deixa-se de lado o fato que fica na África. O que nós vamos falar agora é sobre leituras a respeito desse desenvolvimento grego. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos então aqui, milagre grego, criado ali e muito disseminado pelo Ernest Renan. Não é ele o criador do conceito, mas ele é quem mais difunde esse conceito. Veja que nós estamos falando novamente de século XIX. O nome já deixa bastante claro, né, o que se quer com isso, né? Se fala em milagre enquanto um negócio estupendo, enquanto um negócio que não é comum. Então, a filosofia teria surgido de forma inesperada e espontânea na Grécia, sem que nenhum evento histórico ou contato com outras civilizações a preparasse. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, somente os gregos eram capazes de inventar algo tão maravilhoso quanto a filosofia. E para além disso, somente os gregos e somente os gregos mesmo, porque se retira totalmente qualquer tipo de contato comercial, cultural, qualquer troca de qualquer tipo com outros povos. Daí o nome, né? Milagre grego. Veja que isso não é uma nomenclatura da antiguidade, é uma nomenclatura criada no século XIX, momento este em que os europeus se entendiam, se viam, enquanto aqueles que propagavam a civilização, a cultura para outras partes do mundo. É justamente o período do imperialismo. Vamos lá para a tela, por favor. Seguindo aqui, nós temos questionamentos a esse conceito. Por quê? Porque defende uma completa singularidade da cultura grega e denota uma ação inexplicável, excepcional e, portanto, pouco afeita à análise e à reflexão histórica. É claro que, como qualquer conceito criado e difundido, com o tempo ele passa a ser questionado. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, esse autor, que é o Pierre Vernant, que já no século XX, perceba que ele morreu já mais recentemente, né, já nos primeiros anos do século XXI, vai questionar esse conceito de milagre grego. Por quê? A origem do pensamento filosófico se devia às transformações políticas ocorridas entre os gregos desde meados do século VIII a.C. Transformações estas que muitas vezes eram provenientes justamente de contatos, de relações comerciais, culturais com outros povos. É ligado à própria existência das cidades, então ao surgimento dessas polis gregas. Aqui, de livro do Vernant, destaca-se a discussão que ele realiza numa obra de 1962, intitulada Mito e Pensamento entre os Gregos. Do mesmo modo que se fala que essa filosofia tem um berço grego, né, a Grécia é o berço da filosofia, também há pessoas que defendem que na Grécia começou-se a se tratar da historiografia, que nada mais é do que a história da história. Vamos para a tela, por favor. Veja só, nós temos aqui a historiografia de Heródoto e Tucídides, que são dois historiadores gregos, duas pessoas que de fato escreveram sobre a história da Grécia. Lembrando, destaco mais uma vez, historiografia é a história da história, ou seja, o modo de se produzir história. Qual é o que tem em comum esses dois historiadores? Eles têm a guerra como principal tema das suas obras e eles buscavam registrar os grandes eventos. Perceba que são características-chave da sua produção histórica. O Heródoto não via problemas em remontar-se aos fatos anteriores às guerras médicas ali envolvendo os gregos e os persas, né? O Tucídides, por sua vez, mostrava-se bastante desconfiado em recuar aos tempos remotos para explicar as raízes do conflito no presente, o que ele trata da Guerra do Peloponeso. Ele, inclusive, que participou da Guerra do Peloponeso. Veja que é um modo de se pensar a história. Um volta mais para o passado, o outro trata mais da história que nós chamaríamos hoje de história do tempo
presente. Vamos lá para a tela, por favor. Eu trouxe aqui duas esculturas, né, dois bustos de Heródoto e Tucídides, os dois que são considerados, né, Heródoto é chamado de pai da história, uma expressão que é muito possível que você conheça, né? Heródoto, que também é conhecido como Heródoto de Halicarnasso, ele que nasceu ali por volta de 485 a.C. e é ali conhecido como pai da história. O Tucídides, por sua vez, nasceu por volta de 460 a.C. e nos deixou uma obra intitulada História da Guerra do Peloponeso. Os dois em comum, essa história voltada para grandes acontecimentos, guerras principalmente, e esses grandes nomes. Fechamos esse bloco. Já que falamos sobre democracia ateniense, nós precisamos pensar um pouco mais sobre isso. Primeiro, é necessário frisar sempre, até cansa, né? A democracia é ateniense, não é grega. Significa que Esparta, por exemplo, nunca teve uma democracia. Significa que Tebas, por exemplo, nunca teve uma democracia. E para além disso, além de uma delimitação espacial, a democracia ateniense é uma democracia que, apesar de ter esse nome, que significa governo do povo, é um povo bastante restrito, porque simplesmente fazia parte dessas discussões políticas aqueles que eram considerados cidadãos. Vamos para a tela, por favor, apresentando então essa SP. O desafio é apresentar uma aula sobre democracia ateniense que mostre não apenas o seu desenvolvimento, mas também as grandes diferenças existentes entre esse sistema durante sua vigência em Atenas e o entendimento atual do termo democracia. Pense um pouquinho comigo. Em Atenas, somente era considerado cidadão aqueles que cumpriam uma série de pré-requisitos. Todos eles, se deixasse de cumprir um único quesito, automaticamente não era mais cidadão e, portanto, não podia participar das discussões e votações políticas. Somente eram considerados cidadãos homens, livres, maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, todas as mulheres, todos os estrangeiros, porque não filhos de pai e mãe ateniense, né? E todos os escravizados estavam isentos desta participação política. Aí você pode estar pensando, mas por que então que chama democracia, né? Não tem nada a ver chamar democracia se é um grupo tão seleto, tão pequeno, que faz parte dessas discussões. É porque quando nós comparamos com outros períodos da história ateniense, aumenta-se a participação política, porque aumenta-se um pouco o número de pessoas, de fato, que se participa da política. E, além disso, as pessoas se reuniam em locais, em praças públicas, a maioria das vezes, discutiam, cada uma expunha os seus pontos de vista, argumentavam, e a partir dali se fazia a votação. A democracia hoje é diferente. Pense, por exemplo, para se votar no Brasil, precisa-se ter o título de eleitor. Para se ter o título de eleitor, a partir dos 16 anos você pode ter, porque o voto é facultativo. A partir dos 18, você precisa ter, porque o voto no Brasil é obrigatório. Todo cidadão brasileiro precisa votar. O voto é obrigatório. E, além disso, na democracia atual, nós somos convocados a cada tempo a ir até uma urna eletrônica e votar. A somatória dos nossos votos escolhe aquelas que vão nos representar nas discussões políticas, na Câmara, no Senado, no Executivo e assim por diante. Vamos para a tela, por favor. Então, problematizando isso, um intenso debate político no Brasil atual, que é justamente isso que se entende por democracia. Então, a democracia ela tem falhas, há uma discussão sobre a obrigatoriedade, se é melhor a obrigatoriedade ou a não obrigatoriedade do voto, há sim essa discussão. Contudo, sem dúvida, é a melhor forma de governo possível. Muito melhor do que um governo centralizado em uma única pessoa, absurdamente melhor, não dá nem para comparar, assim... É do nível do absurdo, o quanto é melhor de um governo do que um governo fascista, por exemplo. Então, a necessidade de nós, enquanto cidadãos e principalmente enquanto professores, sermos defensores
de uma democracia no Brasil hoje se faz necessário. Inclusive isso, pense ali naquilo que você vai ver na disciplina de História Moderna, naquilo que você já conhece na prática. Divisão de poderes, justamente para que, pensando em democracia atual, ok? Democracia ateniense não tem isso. Democracia atual, justamente para que um poder consiga limitar as possibilidades de autoritarismo de um outro poder. Cada um limita o outro para que essa democracia seja possível e continue existindo. Vamos para a tela, por favor. Na Grécia Antiga, então, nós temos o conceito de cidadania, que é restritivo a Atenas. Já falei isso várias vezes aqui, né? E é muito importante nós pensarmos como assim se fala em conceito de democracia numa sociedade que se dizia democrática, mas que possuía escravos. Então, por exemplo, os cidadãos gregos eram aqueles que, dentre outros quesitos, eram livres. Automaticamente significa que havia pessoas que não eram livres, inúmeras pessoas que não eram livres. Sim, e isso não era colocado em debate. Na verdade, ao contrário. Acreditava-se que, para que as pessoas tivessem condição e tivessem condição mesmo de cognitiva, inclusive, e tempo e conhecimento para debater política, elas precisavam ter tempo. Para isso, elas não poderiam estar obrigadas a desenvolver trabalhos manuais. Era preciso que alguém fizesse os trabalhos manuais. Então, veja, inclusive tentava-se justificar a existência de escravizados por meio desse argumento. Perceba, então, é democrático? É, porque nós estamos comparando aquilo que existia em Atenas com aquilo que passou a existir. Contudo, é muito diferente da democracia de hoje e, contudo, tanto lá quanto aqui tem falhas, mas lá era a melhor forma de governo possível, hoje é também. Fechamos esse bloco. Para essa interação, então, vamos para a tela, por favor. Pense sobre filmes, livros, desenhos que podem ser utilizados em sala de aula para aprofundar os conhecimentos sobre a cultura grega.
O legal sobre Grécia é que tem muito material que pode ser utilizado em sala de aula, desde mais antigos, por exemplo, o filme Hércules, que é muito legal, por sinal, como mais atuais, o Percy Jackson, o filme 300, que já tem alguns anos também, Cavaleiros do Zodíaco, então uma série de ferramentas mesmo, né, de desenho a filme, livro, que nós podemos nos valer enquanto fragmentos, trechos em sala de aula e que atraem, inclusive, a atenção e a participação dos nossos alunos. Fechamos esse bloco. Veja esse título, Alexandre, a formação do mundo helênico. Como assim, né? Formação do mundo helênico. Justamente com Alexandre o Grande, nós vamos ter um processo em que esse mundo helênico, com muitas aspas, acaba se expandindo. E isso, com certeza, já está trazendo um monte de dúvidas, um monte de questões na sua cabeça. Porque, como assim, o mundo helênico já existia? Por que está se expandindo? Alexandre foi ali um governante, um conquistador, que, conquistando territórios, serviu para alastrar, difundir também essa cultura grega. Contudo, é uma cultura grega que não é mais puramente grega, se é que existe uma cultura pura, né? Claro que não existe, mas vamos assim, é uma cultura grega